Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um aplicativo de lanterna. É isso mesmo, a gente vai aprender a criar esse aplicativo bem interessante utilizando a câmera traseira do nosso aparelho celular. Então fica comigo até o final do vídeo e você vai aprender a criar esse aplicativo de lanterna. Mas antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o nosso trabalho e também ajudar esse vídeo a ser posicionado aqui na plataforma. Com esse vídeo sendo posicionado, outras pessoas que precisam desse conteúdo vão encontrar com mais facilidade. Então ajude o meu trabalho e ajude outras pessoas a encontrar esse conteúdo de maneira mais fácil. É rapidinho, é de graça. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu também quero fazer um convite para você. Se inscreve no nosso canal, clica nesse botão em vermelho aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve, ative o sininho com todas as notificações, porque toda semana eu trago vídeos de tutoriais, atualizações, dicas. Então você não pode perder os meus conteúdos, porque toda semana eu trago um vídeo totalmente diferente. Então, para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho. Então, bora começar mais um vídeo? Então, bora lá! É isso aí, galera, começando mais um vídeo. Então a gente vai criar um aplicativo de lanterna e a gente vai aprender a utilizar recursos de hardware do nosso próprio aparelho celular. Então vamos lá. A gente vai vir aqui no Android Studio, você vai abrir o seu Android Studio, a gente vai vir aqui em New Project, a gente vai criar um novo projeto e a gente vai escolher um template. Então vou escolher aqui uma atividade vazia, Empty Activity, vou clicar aqui, vou clicar em Next. Aqui no nome do aplicativo, vou colocar aqui, ó, App de lanterna. Aqui no package name, que é o nome do pacote do aplicativo, eu vou colocar com.lanterna, ou melhor, app lanterna. Eu vou salvar o meu projeto dentro da pasta Android Studio Projects. A gente vai estar utilizando a linguagem Kotlin. E aqui no SDK mínimo eu vou colocar API 21, Android 5.0 Lollipop. Vamos clicar em Finish e aguardar o projeto ser criado. O meu projeto acabou de ser carregado. A gente vai estar utilizando a Main Activity para construir o layout da nossa aplicação. E a gente vai acessar aqui a Activity Main, o Split. Então aqui na Main Activity a gente vai construir o layout principal, onde vai ter a imagem da lanterna. Então a gente vai ter basicamente um ícone, que vai ser o ícone da lanterna desligada, e a gente vai ter uma outra imagem que vai ser a lanterna ligada. Quando a gente clicar nessa lanterna, vai trocar de imagem e a gente vai mudar a cor dessa lanterna, né, da imagem. E também vai acender o flash do nosso celular, né, a lanterna. Eu vou trocar o Constraint Layout pelo Linear Layout para ficar mais fácil o desenvolvimento. Eu vou colocar aqui a orientação na vertical. Todos os itens que estiver dentro desse container automaticamente vai ficar na vertical. Eu vou tirar esse text view e eu vou criar os dois ícones, que é a lanterna ligada e a lanterna desligada. A gente vai acessar aqui o projeto. A gente vai vir aqui, ó, em Res. Dentro da pasta Drawable, a gente vai clicar com o botão direito do mouse, New. A gente vai criar um Vector Asset, um novo ícone. A gente vai dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse aqui em Clip Art e a gente vai pesquisar aqui pelo ícone chamado de Flash e já vai aparecer aqui, ó, Flashlight Off, Flashlight On, que nesse caso é a lanterna desligada e a lanterna ligada. Então a gente vai estar utilizando o Flashlight Off, que nesse caso é a lanterna desligada. Vou clicar aqui em OK. Eu vou trocar aqui para IC lanterna underline desligada. Eu vou trocar a cor dessa lanterna, clicando aqui em Color. Eu vou colocar branco. A lanterna desligada vai ser branco. Aqui na largura eu vou colocar 250 e na altura 350. Eu acho que eu não vou conseguir mudar. Eu só consigo colocar uma largura e altura fixa aqui. Eu vou colocar 250, depois a gente vai mexer nisso daqui. Eu vou clicar em Next, Finish e a gente já tem o nosso ícone aqui de lanterna desligada. A gente consegue acessar aqui, a largura está 250 e a altura 250. Só que eu quero que a altura fique 350. Eu vou mudar para 350 e aí a gente vai ter o tamanho ideal. Eu também vou precisar criar o ícone da lanterna ligada. Então a gente precisa criar dois tipos de ícone. Vou clicar com o botão direito, New, vou criar aqui um Vector Asset, vou dar dois cliques e aqui eu vou pesquisar por Flash. Vai aparecer aqui, ó, Flashlight On, que é a lanterna ligada, vou selecionar. Vou clicar aqui em OK.
Eu vou trocar o nome para lanterna ligada. E aqui no Color, vou dar 2 cliques, eu vou escolher esse tom aqui de amarelo, né? Quando a gente acender a lanterna, o ícone vai trocar para a cor amarela e vai acender também o flash ali do celular. Eu vou deixar aqui 24 dp, porque eu vou trocar a largura e a altura aqui no ícone mesmo, então eu vou clicar em Next, Finish. Já está aparecendo aqui, ó, lanterna ligada, vou dar 2 cliques. Eu vou trocar a largura por 250 dp e aqui na altura eu vou colocar 350 dp. Feito isso, a gente já tem os ícones criados. A gente vai colocar uma imagem aqui no nosso linear layout. Então, eu vou abrir aqui o componente Image View. A gente vai colocar Wrap Content na largura e Wrap Content na altura. Ele vai pegar a largura e a altura baseado no tamanho dos componentes que a gente definiu lá no XML. E a gente vai passar a primeira imagem, que nesse caso é a lanterna desligada. Então, vou passar aqui o atributo src e eu vou pegar o meu ícone, que é o IC lanterna desligada. E aí vai aparecer aqui, só que como o fundo é branco, né, o ícone é branco e o fundo é branco, não está aparecendo. Então, eu vou trocar a cor de background no meu container para preto. Então, eu vou colocar aqui, ó, background, e eu vou pegar a cor black que vem no nosso arquivo de cores. Pode ver que o nosso container ficou com a cor preta e agora a gente já consegue visualizar o nosso ícone. Eu quero centralizar esse ícone no centro do meu container. Para fazer isso, eu posso estar utilizando aqui o atributo Gravity e aí eu vou passar como Center. Todos os componentes que estiverem dentro desse linear layout, automaticamente eles vão ficar centralizados. Nesse caso, como eu só tenho uma imagem, a gente vai ter só uma imagem centralizada. Feito isso, eu vou passar aqui também o atributo Scale Type e vou passar como Center Crop. E eu também vou definir um ID para essa imagem que eu vou colocar como lanterna. Eu vou tirar esse XML redundante e basicamente é isso. Agora a gente vai configurar o View Binding no nosso projeto para a gente conseguir recuperar a referência dos componentes. Nesse caso, a gente vai precisar recuperar o ID da lanterna. Então, a gente precisa configurar o View Binding. Vamos vir aqui no projeto. Vamos acessar aqui o Gradle's Scripts e aqui a gente vai acessar o build.gradle a nível de app. Vamos dar 2 cliques. A gente vai vir aqui, ó, embaixo de Kotlin Options e a gente vai digitar aqui, ó, View e já vai aparecer aqui, ó, a propriedade View Binding. Vamos dar 2 cliques, vamos abrir e fechar chaves e aqui a gente vai passar o comando enable recebe true, recebe verdadeiro. E a gente vai vir aqui em Sign New e vamos sincronizar o projeto. Sincronizando a biblioteca, a gente já consegue configurar o View Binding nas nossas atividades. Então, vou vir aqui na main activity.kt e eu vou configurar o View Binding na minha atividade. Então, vou criar aqui um objeto, private latency var, que eu vou chamar de binding, que vai herdar de uma activity main binding. Nesse caso, é o nosso layout aqui, né? Activity main e binding, o nome da biblioteca. E aqui no onCreate, eu vou passar a minha variável binding, vai receber novamente a activity main binding ponto inflate. A gente vai inflar um layout através do layout inflator. E aqui no set content view, eu vou passar o binding ponto root. Automaticamente a gente já consegue recuperar a referência de todos os componentes. Feito isso, eu vou executar para a gente ver como é que está ficando. Eu acabei de executar e a gente consegue visualizar o layout da nossa aplicação. Por enquanto, a gente não consegue fazer nada. Então, o que a gente quer fazer? Quando a gente clicar nessa imagem da lanterna desligada, a gente quer trocar para uma imagem da lanterna ligada e aí a gente também quer acender o flash. A gente quer trabalhar com a câmera traseira do nosso celular. A gente quer trabalhar com a parte de hardware. Então, o primeiro passo é definir um evento de clique nessa imagem. Essa imagem precisa escutar eventos de clique. Então, eu vou vir aqui, eu vou estar utilizando o binding para a gente recuperar a referência desse componente. E aí eu vou estar utilizando aqui o binding.lanterna, né? A gente vai recuperar o ID da nossa imagem e a gente vai estar utilizando o método setOnClickListener para definir o evento de clique nessa imagem. Feito isso, eu preciso fazer o seguinte aqui, eu preciso criar uma variável onde vai controlar o estado dessa lanterna. Se for o estado verdadeiro, por exemplo, a gente vai acender a lanterna. Se o estado for falso, a lanterna vai estar desligada. Então a gente precisa de uma variável booleana, do tipo booleana, que vai controlar esses estados. Então eu vou criar uma variável privada aqui, que vai ser mutável, ela vai poder mudar o valor dela constantemente, que eu vou chamar de estado.
E essa variável vai estar recebendo o estado falso por enquanto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação aqui. Se a minha variável estado, e aí eu vou colocar um sinal de negação aqui. Se a minha variável estado não for falsa, então ela vai ser verdadeira. E aí a gente vai trocar a imagem da lanterna para lanterna ligada, né? A lanterna vai estar ligada e a gente vai trabalhar no flash depois. Mas por enquanto a gente só vai trocar a imagem. Então, se a minha variável estado não for falsa, quer dizer que ela é verdadeira. Então, nesse caso, a gente vai trocar a imagem da lanterna. Então, para trocar, a gente vai estar utilizando o binding. Eu vou pegar a minha lanterna e aí eu vou trocar a imagem da lanterna utilizando o método setImageResource. E aqui eu vou passar a nova imagem que está dentro da pasta Drawable. Então, r.drawable.ic lanterna ligada. Então, a gente vai trocar a imagem da lanterna por essa lanterna ligada aqui. E aí eu vou trocar o estado da minha variável para verdadeiro. Então, a gente vai passar verdadeiro para o estado, porque aí eu vou passar para um outro método para a gente poder manipular a parte ali do flash. Se não, então a gente vai definir aqui um else. Se não, quer dizer que vai estar falso. O estado vai ser falso. Então, a gente vai manter aqui a lanterna desligada. Então, a gente vai passar aqui a imagem da lanterna desligada. Então, vai passar aqui, ó, o IC, lanterna desligada, e a gente vai passar o estado falso. Vai manter o estado falso. Então, vamos lá. Vamos executar e vamos ver o que está acontecendo. Então, quando eu clicar na imagem, automaticamente a minha lanterna já foi ligada. Se eu clicar novamente, foi desligada, tá? Então, a gente já consegue manipular aqui as imagens. Porém, se você testar aí no seu dispositivo físico, a gente não está trabalhando ainda com flash. A gente só está trocando a imagem da aplicação. É agora que a gente vai trabalhar com a parte da luz, né, da parte de hardware aí do seu dispositivo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um método aqui embaixo, um método privado, que eu vou chamar aqui de luz da lanterna. A gente vai manipular essa luz. E esse método, ele espera o estado da minha lanterna, que vai ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro, se caso o estado for verdadeiro, a gente vai receber verdadeiro. Se não, se o estado for falso, quer dizer que a lanterna está desligada, então o estado vai passar a ser falso. Então ele vai receber o estado, que é do tipo booleano, então vou passar aqui um boolean, e aí a gente vai passar esse método aqui, ó, luz da lanterna, a gente vai passar o estado para cá, e aqui para o else, a gente também vai passar o método luz da lanterna, a gente vai passar o estado. Então, se o estado for verdadeiro, a gente vai mostrar a imagem da lanterna ligada, essa variável vai receber verdadeiro e a gente vai passar esse estado verdadeiro para o nosso método luz da lanterna. E aí vai chegar aqui, né, o estado verdadeiro e a gente vai passar para os métodos aí da câmera. Se for falso, a gente vai passar o estado falso para o nosso método luz da lanterna. Bem tranquilo até aqui. E aí, dentro desse método, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a minha câmera. Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de câmera manager, que vai herdar da nossa classe câmera manager, que vem do android.hardware.camera2. Então, aqui a gente está trabalhando com a parte do hardware do Android. Então, a gente vai trabalhar com a câmera manager, a gente vai receber esse método aqui, ó, que é o get System Service. E qual que vai ser o serviço que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando com o serviço de câmera. Então aqui a gente precisa falar qual que é o serviço. Então eu vou colocar aqui, ó, tudo com letra maiúscula, câmera, e já vai aparecer aqui, ó, câmera service, que nesse caso é uma string que está referenciando aí o serviço de câmera. Então eu vou dar 2 cliques, a gente vai estar trabalhando com o serviço de câmera, e aí eu vou estar utilizando aqui o as e vou passar novamente o câmera manager. Agora a gente vai criar uma variável que vai ser referente ao ID da câmera, que nesse caso vai representar se a gente vai trabalhar com a câmera frontal, ou com a câmera traseira, ou com outro tipo de câmera externa, enfim. Nesse caso, eu vou criar uma variável aqui que vou chamar de câmera ID. Ela vai ser do tipo string, e aqui eu vou passar o ponto de interrogação. Feito isso, eu vou colocar um try catch aqui, porque a gente vai trabalhar com dados sensíveis, então pode dar algum problema. Eu vou trabalhar aqui com try, e aqui eu vou passar o catch para a gente trabalhar com a exception, né? Então, vou colocar o e, que vai herdar de uma exception, de uma exceção. E aqui eu vou fechar com chaves. E aqui no try a gente vai tentar fazer alguma coisa. Se não conseguir,
a gente vai cair no catch, pode passar uma mensagem, enfim, para a gente trabalhar com essa exception. Nesse caso, eu vou trabalhar aqui no try mesmo, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha variável câmera ID, que a gente colocou aqui, e vai receber a nossa variável câmera manager, que tem aqui, né, o serviço de câmera, tudo certinho. A gente vai dar o ponto e a gente vai acessar essa variável aqui, ó, que é o câmera ID list, que nesse caso vai retornar para a gente uma lista de dispositivos que a gente pode trabalhar, né, uma lista de câmeras. Então você pode trabalhar com a câmera traseira, com a câmera frontal, só que nesse caso a gente quer trabalhar com a câmera traseira, porque geralmente o flash ele fica na câmera traseira. Então a gente vai abrir os colchetes e aqui a gente vai definir um index, né, que nesse caso ele herda de um inteiro. Esse index é o ID da câmera. Então se a gente colocar 0, a gente vai trabalhar com a câmera traseira do nosso dispositivo, que é o que a gente quer fazer, para trabalhar com flash. Se a gente quiser trabalhar com a câmera frontal, por exemplo, a gente pode trabalhar com o número 1, tem o 2 também, enfim, tem alguns IDs que a gente pode trabalhar, mas nesse caso eu vou colocar aqui o 0. Feito isso, eu vou pegar a minha variável câmera manager e a gente vai utilizar o método setTorchMode. Esse método ele vai ser responsável, né, por manipular a parte da lanterna do nosso aparelho celular. E aí para a gente trabalhar com a lanterna, a gente precisa da câmera ID. Qual que é a câmera que a gente vai estar trabalhando? Nesse caso vai ser a 0, né? Então a gente vai passar a nossa variável câmera ID, que é uma string, que tem, né, o ID da câmera. Então, eu vou passar aqui a câmera ID, vou dar uma vírgula, e aqui no segundo parâmetro do método, ele espera um estado, que nesse caso está ativado ou desativado. Então, é um estado booleano. E esse estado vai estar vindo através da propriedade desse método aqui, ó, que é a luz da lanterna. Então, a gente já vai passar o estado para esse método aqui. A gente vai passar o estado através do clique da imagem. Então, se o estado for verdadeiro, a gente vai passar o estado verdadeiro para o nosso método. Então, vai chegar aqui o estado true, né? Vai passar o estado verdadeiro para cá. Se for falso, a lanterna vai estar desativada, então o estado vai ser falso. Então, a gente vai passar aqui o estado, que pode ser verdadeiro ou falso. E aí, ele vai dar esse erro aqui. É normal, você pode clicar aqui em cima. Vai aparecer essa lâmpada vermelha. Vamos clicar aqui. É que ele pede para a gente ou fazer uma verificação para uma versão específica do Android aqui, que se eu não me engano, essa versão M é o Android Marshmallow, acho que é a API 23. Então, nesse caso, é só a gente colocar aqui, ó, uma anotação para o Android 6.0, né, que é o Marshmallow, se eu não me engano aqui. A gente pode colocar o mouse em cima e a gente consegue ver, né, que nesse caso é a API 23. Exatamente isso, o Android 6.0 é o Android Marshmallow. E aí, a gente precisa definir aqui também, clicando aqui em cima do método, vai aparecer uma lâmpada, a gente vai passar essa anotação aqui para o nosso método onCreate. Então, coloque essa anotação para funcionar em versões mais antigas do Android, no caso, é a partir da versão aí Marshmallow. Outra coisa que eu quero fazer também, eu quero tirar essa barra de ação. Eu vou tirar a barra de ação do app, eu vou colocar aqui esse método aqui, né, essa variável support action bar, vou colocar 2 vezes o ponto de exclamação. Vou passar aqui o método hide e eu também quero trocar a cor da barra de ação para preto. Eu vou vir aqui no projeto, res values, vou acessar themes.xml, eu vou trocar aqui, né, a cor da status e a cor da barra de ação para preto. Eu vou colocar aqui black e aqui também eu vou passar como black. Feito isso, eu vou executar e a nossa aplicação está pronta. Se eu clicar aqui, a gente já acende a lanterna. Se eu clicar novamente, ele já vai apagar. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou instalar esse aplicativo no meu dispositivo físico aqui, no meu celular, e eu vou mostrar para você como é que está funcionando a parte da lanterna. Para você testar a lanterna, instala o aplicativo aí no seu dispositivo físico para você testar e pode ver que já vai estar funcionando normalmente. Eu vou testar aqui para você dar uma olhada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Você percebeu que a gente consegue trabalhar de uma maneira bem simples, né? Com a parte do hardware aí do nosso dispositivo. A gente não precisa de tantas linhas de código. A gente conseguiu trabalhar aí com flash. E se a gente quiser trabalhar com a câmera e com outras partes do hardware do nosso dispositivo, utilizando desenvolvimento nativo, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila. E a gente consegue utilizar o poder máximo do sistema operacional e também do hardware do nosso aparelho celular. O desenvolvimento nativo tem uma grande vantagem em relação ao híbrido. Se a gente fosse trabalhar com desenvolvimento híbrido, a gente teria grandes dificuldades para trabalhar com essa parte de flash, com essa parte de câmeras, entre outras partes de hardware do nosso aparelho celular. A gente consegue trabalhar sim no desenvolvimento híbrido, porém a gente precisa de bibliotecas externas,
às vezes precisa fazer um monte de gambiarra e acaba ficando bem complicado em muitos momentos e não funciona tudo, tá? Além de não conseguir utilizar o poder máximo. Então, nessa parte de hardware, de utilizar o poder máximo, o desenvolvimento nativo sempre vai sair na frente, beleza? Se você quiser aprender a criar aplicativos comigo, eu vou deixar o meu treinamento completo aqui, que é o Android Master. Nesse treinamento, eu te ensino do absoluto zero. Se você quiser aprender a criar aplicativos do zero ao mais avançado, vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima.